Pelo tom que nos foi passado. Pelo sorriso você sabe, você só não quer falar. Não, ó, vou ser sincera pra vocês, pelo tom que nos passaram, né? Flamengo torcida, quando essa simbiose se cria, meu amigo, o Flamengo fica muito mais forte do que ele já é. Então é assim, o Flamengo vai começar a temporada com aquele modelo de jogo que você viu o Felipe Luiz. Falei, uma coisa é você ser companheiro dos caras, você dividir o vestiário, outra coisa é você ser o chefe dos caras e tomar decisões que vão desagradar um ou outro. Como é que ele vai lidar? Sem aparecer e basicamente copiando e colando, você consegue fazer um extra replicando notícias do Mengão. Quer saber como? Clica no link que eu deixei na descrição ou fixado nos comentários. Fala rubro-negro que tá do outro lado me assistindo. Saudações rubro-negras. E antes de soltar o vídeo para vocês aí do programa Seleção, do Sport TV, e é lógico que eu chego trazendo aquela atualização para manter você que tá aí do outro lado atualizado sobre o Mengão, tá? E hoje nós vamos falar aí sobre o reforço internacional chegando no Mengão, mudanças estruturais no CT e novidades sobre patrocinador master no Mengão, tá? Fica comigo aí que aqui a notícia é rápida e direta. E o atacante Juninho, que trazemos informações aí a semana passada aí do interesse do Flamengo sobre o jogador que tava praticamente aí acertado já com o Sevilha, né, que estava tudo planejado aí com o Sevilha, pode estar mudando de destino aí, tá? Uma ligação do Flamengo oferecendo um salário aí 3 vezes maior pode ter virado esse jogo, tá? E além disso, o contrato proposto pelo Flamengo é de 3 anos e uma conversa direta com o Felipe Luiz balançou ainda mais o jogador, que agora está cada vez mais inclinado a vestir o manto sagrado, enquanto o Sevilha e o Karabakh tentam resolver a situação. O Flamengo espera a resposta final do empresário, hein? E essa notícia aí pode sair a qualquer momento, o acerto do Flamengo aí com o jogador Juninho, tá? A gestão de Luiz Eduardo Batista iniciou uma série de mudanças no CT do Flamengo. Algumas demissões já ocorreram no departamento médico e na comissão técnica, envolvendo fisiologistas e fisioterapeutas. Além disso, vem novidade estrutural por aí. O clube vai construir uma quadra de areia no Ninho do Urubu, dando mais recursos para o treinamento físico dos atletas. E a PixBet, patrocinadora master do Flamengo, acaba de obter sua licença para operar no Brasil. Essa regularização traz alívio financeiro para o clube e estabilidade para a nova gestão, que enfrenta incertezas sobre a situação da empresa, tá? Essa é mais uma notícia que fortalece aí o planejamento para a temporada. E é isso, vou soltar agora o vídeo para vocês aí. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal aí para você ficar afinado aí com todas as atualizações do Mengão. Todo dia nós trazemos vídeo aqui. Deixa o like, é de graça aí e vai ajudar bastante o canal. Tamo junto, saudações rubro-negras. Uma entrevista coletiva do Boto, um pouco antes da apresentação, e a imprensa vai ser convocada para ir até o CT, e nessa entrevista a expectativa é que o Boto anuncie algumas alterações ali no departamento de futebol do Flamengo, dentre elas, algumas a gente já noticiou aqui no GE. Globo, então vou tentar traçar para vocês algumas mudanças que ocorreram nos últimos dias do Flamengo. O Márcio Tanuri, que era o chefe de departamento médico do Flamengo, ele foi demitido no último final de semana. E o José Luiz Runco, ele assume um cargo que é novo, é um cargo de diretor médico geral do clube. E para que isso? Para que ele possa integrar toda a medicina do clube, não só o futebol, ele vai tomar conta de toda a medicina do clube, não só o futebol, como esportes olímpicos e todos os outros esportes, base, enfim, tudo estará envolvido pelo Runco. E aí, a outra grande mudança, né? O Runco nomeou nessa terça-feira o Fernando Sasaki como novo chefe de departamento médico do futebol do Flamengo. O Fernando Sasaki, ele era o Tanuri da base, como ele era conhecido. Ele era o chefe da base do Flamengo e agora se tornou o chefe do profissional. Essa foi uma grande movimentação ali nos bastidores do Flamengo, em um dia que foi marcado por outras demissões no departamento médico. E aí também, acho que para todo mundo que acompanha, né, sabe que o Runco já teve uma passagem muito longa no Flamengo, e nessa passagem também ele trouxe, para agora ele vai trazer outros profissionais ali para integrar o futebol do Flamengo, que serão Fábio Marcelo como fisioterapeuta, Cláudio Pavanelli como fisiologista e a Silvia Ferreira como nutricionistas. Esses 3 já trabalharam no Flamengo em um outro período, e ontem também a gente noticiou que o Flamengo volta a ter um psicólogo trabalhando ali no dia a dia do futebol profissional do clube, que é o Paulo Ribeiro, que também é bem conhecido aí no meio por todos vocês. E é importante essas informações, até porque hoje, com relação ao avanço, né, dessas situações que envolvem um grupo, né, de trabalho para um clube do tamanho como o Flamengo,
Até por conta de estrutura e tudo mais, o peso, mas a comissão, essa multidisciplinar, ela é hoje fundamental, ela é essencial, basicamente, né, para que o futebol, que é o carro-chefe, ele tenha sucesso. A demanda por conta, né, do desgaste, viagem, sequência de jogos, a quantidade de campeonatos que o elenco disputa. Então, você ter uma comissão multidisciplinar hoje, com todos esses profissionais citados aqui pela Amanda, hoje a Letícia, ela é determinante, né, para o sucesso desses clubes. Futebol, você não ganha mais jogos só porque você tem um ótimo time, um excelente treinador e uma boa comissão técnica. Tem toda uma estrutura. A parte de psicologia, por exemplo, o Paulo Ribeiro, que a Letícia trouxe a informação, até o final do ano passado estava no Botafogo. Né? E é hoje uma área que antes, não desprezada, mas ignorada pelos clubes, pela área do futebol. Hoje ela é fundamental não só na área do futebol, mas em qualquer atividade esportiva, mas digamos que na área do futebol, onde permanentemente a gente considera que o jogador não pode ter problema porque ele ganha muito bem, então ele não pode ficar triste, ele não pode estar num dia ruim, ele tem que estar sempre bem, sempre bem, sempre bem. É fundamental essa parte da psicologia. E a outra, o profissional que reassume a área médica do Flamengo, eu não sei se Paulo Nunes e Caio tiveram a oportunidade de trabalhar com ele, é um dos maiores médicos que já apareceram no futebol brasileiro. Apenas para exemplificar para quem não sabe. Ronaldo e Rivaldo só jogaram a Copa de 2002 porque o Luiz Felipe Scolari teve uma conversa com o Dr. Runco e o Dr. Runco, apesar da resistência dos clubes em que ambos atuavam à época, chegou e falou: Filipão, pode convocar que eles vão jogar e vão jogar muito bem a Copa. E o resto é história. Verdade. Então é esse profissional, um profissional desse tamanho, desse calibre, que o Flamengo está trazendo para não assumir apenas o futebol, e eu acho que essa ideia é muito boa, para olhar para o clube como um todo, para todas as áreas, e aí ele vai trazer só profissionais de excelência. Letícia, Caio, deixa eu só perguntar para a Letícia aqui com relação ao camisa 9, que é a grande angústia da torcida do Flamengo. Quem vai substituir o Gabigol? É prioridade, certamente, em termos de contratação, não é, Letícia? Se fala também no meio-campista, mas a questão da figura do camisa 9 é o que está marcando esse início de temporada do Flamengo com relação a reforços, não? Exatamente, essa busca pelo camisa 9, pela saída do Gabigol e também, obviamente, pela ausência do Pedro, né, que só deve retornar ao gramado ali perto do Mundial de Clubes, se tornou a prioridade do Flamengo nessa janela e, como a gente divulgou hoje um pouquinho mais cedo lá no GE. Globo, é quem o Flamengo está mais próximo. Essa negociação é a negociação que o Flamengo está mais avançada, a gente ainda não descobriu o nome do personagem, né? Mas a gente conseguiu apurar que o Flamengo está buscando e há uma chance dele ser apresentado até na pré-temporada. Quando a gente fala sobre a pré-temporada, não quer dizer que ele vai viajar com a delegação para a pré-temporada, lembrando que o Flamengo viaja nessa sexta-feira para os Estados Unidos, mas tem uma pequena chance dessa negociação ser fechada enquanto o Flamengo estiver lá nos Estados Unidos, e aí seria algo parecido com o que aconteceu com o Vinha, que em 2024 se encontrou com o elenco do Flamengo também na pré-temporada lá nos Estados Unidos. Mas esse camisa 9, só para completar um pouquinho, é um camisa 9 de um perfil um pouco diferente, é o que a gente pode dizer, assim. É um camisa 9 que o Flamengo pretende gastar algo em torno de 40 milhões de euros e é um perfil pouco conhecido pelos torcedores brasileiros. Agora, a nossa missão é tentar descobrir quem é esse camisa 9, a gente está tentando por aqui, mas a gente já conseguiu essas dicas aí para saber quanto vai gastar, qual é o perfil de contratação, lembrando que o Felipe Luiz, um pouquinho lá atrás, né, no final do ano passado, a gente apurou que ele, em algumas conversas com o departamento de futebol, definiu que ele quer um camisa 9 que dê para jogar com o Pedro, ou seja, um camisa 9 mais referência, mas também um camisa 9 que dê para atuar sem o Pedro, né? Que possa jogar ali pelos lados e tal, e que possa jogar com o Pedro. Então, as características são essas, o nome está definido, está em negociação e daqui a pouco o Flamengo pretende anunciar. Assim, pelo seu feeling, para a gente fechar, estaria próximo, não tão quente ainda, está engatinhando... Pelo sorriso você sabe. Pelo tom que nos foi passado. Pelo sorriso você sabe, você só não quer falar. Não, vou ser sincera para vocês, pelo tom que nos passaram, né, pelas conversas que a gente teve recente, falo a gente, né, em nome da Manu e também do Thiago Lima, mais conhecido como Noel, que estão no dia a dia do Flamengo comigo, por tudo que a gente ouviu recentemente, tem sim uma chance de ser uma negociação fechada na próxima semana, a gente pode tratar assim.
Então, acho que isso quer dizer que está próximo, né? Ah, não há dúvida, não há dúvida. Então, é para deixar o torcedor do Flamengo ainda mais... Mas atiça mais um pouquinho. Ele tem que ela ficar... sabe o nome já. Não, se ela soubesse, ela publicaria. A Letícia não esconde informação. Eu juro que eu não sei o nome. Eu juro que eu não sei o nome. Obviamente, se eu soubesse, estaria lá estampado no GE. Globo. Mas o que a gente pode definir foram as características, né, definidas. Sim. Alguém que não é tão conhecido para o torcedor brasileiro e alguém que vai custar 40 milhões de reais, né? Então, é uma contratação um pouco mais abaixo em relação ao que talvez se esperava um atacante referência, né? E aí que entra o outro ponto, né? Porque o outro foco do Flamengo é justamente um volante, um camisa 5 ali. E aí esse nome, pelo que a gente ouviu, seria a contratação mais de peso nessa janela de transferência, porque o perfil traçado é um cara mais experiente e consagrado. Então, eu acho que é essa questão, assim, o nome de peso e a referência vai ficar provavelmente para esse camisa 5 e não para o atacante. Letícia, em relação a essa sua última informação, tem um jogador no qual o Flamengo investiu muito e, por uma série de razões, ele não conseguiu dar a resposta, que eu falo do Alan, que é camisa 5. Ele estaria, de repente, naquela coluna de negociáveis do Flamengo para essa temporada? Eu imagino, PC, que vai muito também não só pelo Alan não ter se provado assim no Flamengo, né, ele não ter conquistado o seu espaço, mas também pela questão do Pulgar. O Pulgar é um cara que tem contrato só até dezembro de 2025, então fica um pouco essa indefinição do que vai acontecer com o Pulgar. Será que o Flamengo vai tentar renovar com o Pulgar? Será que o Pulgar quer renovar com o Flamengo? Então acho que o investimento nesse camisa 5 já é algo pensando um pouco mais a longo prazo. Perfeito. Obrigado, Letícia. Mais alguma novidade ou podemos fechar a conta? Por enquanto, somente essas novidades. O dia a dia está bem agitado, está começando a fazer algumas mudanças, né? E como eu falei, amanhã o Flamengo se reapresenta, tem uma coletiva do Boto para ele possivelmente anunciar essas mudanças no departamento inteiro e também anunciar algumas questões em relação à pré-temporada e a definição do planejamento, utilizando também esse início do Campeonato Carioca, que o Flamengo vai jogar com os meninos, né? Sempre bom lembrar. É verdade, nesse início de competição. Obrigado, Letícia. Até a próxima, viu? Bom trabalho. Valeu. Bom, dadas as características, as circunstâncias, e agora? Fervendo os miolos, assim, né? O centroavante que o Flamengo vai buscar. Não estava se falando naquele Traoré, né? Traoré. Mas teria esfriado o negócio, né? Mas me parece que essa é até uma indicação do José Boto. Exatamente, que trabalhou com ele. Provavelmente, se for uma indicação dele, pode ser que ele esteja aí... Olha o elenco à disposição por enquanto. Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves, os goleiros. Aí não vai mexer. Não. Aí você tem Wesley, né, que cobiçado, né, no mercado, Varela, Alexandre, Ayrton Lucas e laterais muito bons, né? Wesley terminou o ano como o melhor lateral direito do Brasil. Fácil. Os zagueiros, Léo Pereira e Léo Ortiz, os titulares, o Fabrício Bruno, que muito provavelmente vai se transferir, né? Aí provavelmente o Flamengo vai ter que contratar zagueiro, né? O Pablo, que teve 2 partidas apenas pelo Botafogo, lesões seguidas, o impediram de atuar. Garoto Cleiton, são os zagueiros à disposição. Bom zagueiro esse garoto. Felipe. Aí no meio de campo, o Pulgar, o Alan, o Everton Araújo, terminou titular a temporada. Absoluto, né? De La Cruz, Alcaraz, Gerson, Arrascaeta e Lohan. Então, o Alan foi uma contratação que não conseguiu dar no Flamengo as respostas que a direção do clube e a comissão técnica imaginavam, né? E lá na frente, Pedro, que só vai voltar perto do final do semestre, né? Bruno Henrique, Cebolinha, também voltando de lesão, assim como o Luiz Araújo, que voltou nas 2 últimas partidas da temporada passada, o Michael, o Plata, o Matheus Gonçalves e o Carlinhos, que vai jogar esse início de temporada o Campeonato Carioca. Aí eu acho que é contratações pontuais, né? Exatamente. Porque o Flamengo, se você ver esse elenco continua a ser um elenco fortíssimo. Absurdo esse elenco. Sobre o Traoré, a Letícia acaba de informar aqui, nessa saída dela do ar, que está descartado o negócio. Ah, é? Não existe a possibilidade dele ser anunciado. O Flamengo continua com um elenco absurdo, de forte, e inicia a temporada de uma maneira bem diferente de como ele começou a maioria das últimas temporadas. Principalmente a passada, né? Porque, primeiro, o seguinte, o Felipe Luiz, o Júnior até falou sobre isso ontem, que o José Boto, na entrevista coletiva, disse, não, eu decidi pela manutenção do Felipe Luiz. Ele pode até achar isso, mas o que definiu a manutenção do Felipe Luiz foi o ótimo trabalho que ele fez a partir do instante em que ele assumiu o Flamengo e a sinalização que ele deu.
Ele criou, por ele entender o que é treinar o Flamengo, ele criou uma simbiose. Caio e Paulo Nunes, inclusive, tem a sua origem dentro do Flamengo. O Felipe Luiz entendeu a simbiose Flamengo-torcida. Quando essa simbiose se cria, meu amigo, o Flamengo fica muito mais forte do que ele já é. Então é assim, o Flamengo vai começar a temporada com aquele modelo de jogo que você viu o Felipe Luiz, independentemente do adversário, independentemente se é Maracanã, se é Beira-Rio, se é Fonte Nova, se é a Arena do Corinthians, se é a Arena do Galo, pouco importa. É esse Flamengo que vai jogar. Isso faz o Flamengo ser ainda mais forte. Essa diferença, né, normalmente os treinadores chegam e falam isso, né? Eu vou botar meu time pra cima, meu time vai jogar marcando, vai propor o jogo, mas chega lá dentro do campo e não faz. O que o Felipe Luiz falou, ele fez em todos os jogos. Todos os jogos. Ele expressava isso para a torcida do Flamengo, né, nas entrevistas, mas dentro de campo, você viu um Flamengo, às vezes melhor, às vezes nem tão melhor, mas todo momento o Flamengo apertando, o Flamengo marcando, jogando. E um ponto que a gente levantou ontem aqui no Seleção com relação ao que se esperar do trabalho do Felipe, né, nesse início de temporada, ainda sem ter todos esses jogadores à disposição, porque alguns, como o Pedro, ainda se recuperam de lesão, é que o Felipe enfrentou a dificuldade de não tê-los todos à disposição. Sim. Então, para ele vai ficar, em tese, mais fácil, né, quando tiver o elenco à disposição com mais jogadores saudáveis. Mas ele mostrou, no pior momento da temporada, né, com boa parte desses jogadores fora, que foi possível buscar resultado aliado à dinâmica, à competência, estilo de jogo, desempenho. Tudo isso funcionou, né, no pior dos momentos. Eu acho que é uma das melhores notícias que nós tivemos em 2024 foi o surgimento do Felipe Luiz como treinador. Concordo. Pela postura dele fora de campo depois das derrotas e das vitórias, pela maneira como ele conduziu esse elenco, pelas ideias muito claras. E eu tinha um ponto de atenção e falei isso no Boleiragem, falei, uma coisa é você ser companheiro dos caras, você dividir o vestiário, outra coisa é você ser o chefe dos caras e tomar decisões que vão desagradar um ou outro. Como é que ele vai lidar com esse comando? E ele trouxe isso com uma naturalidade impressionante. Então, assim, merece a permanência, merece a continuidade. E um outro ponto que eu acho muito importante é você começar um trabalho desde o ponto 1. Porque uma coisa é você pegar aquele elenco, usar a base e se virar com aquilo que você tem à disposição. Outra coisa é você já conhecer esse elenco, identificar onde você pode melhorar e buscar no mercado alternativas para tornar esse elenco ainda mais competitivo. Eu acho que é um Flamengo que vem muito forte. Muito bem. Bom, vamos